No ano de 236 d.C., em uma região montanhosa da Capadócia, no atual território da Turquia, um grupo de religiosos realizou um ritual que permanece até hoje, envolto em silêncio, mistério e contradições históricas. Fontes escassas e desconexas apontam que naquele exato ano, uma fenda geológica foi selada por 7 homens ligados a uma ordem cristã não reconhecida oficialmente, mas profundamente temida pelas autoridades locais. Acreditava-se que essa fenda era mais do que uma rachadura no solo, era o que alguns textos antigos chamavam de uma das bocas do abismo. De acordo com documentos preservados parcialmente na Biblioteca de Antioquia e traduzidos séculos depois por teólogos alemães, essa abertura era conhecida entre os povos da região como a Boca de Thanatos. Thanatos, na tradição grega, representava a morte personificada, mas entre os primeiros cristãos orientais, esse nome começou a ser associado a uma porta espiritual, um canal dimensional onde forças malignas ainda em atividade podiam cruzar para o plano físico. A missão para selar essa abertura teria partido de visões recebidas por 3 monges que viviam em regime de reclusão nas colinas de Derinkuyu. Eles relataram em cartas enviadas a líderes locais que durante 21 dias consecutivos tiveram o mesmo sonho. Uma fumaça saía de uma cavidade na terra e tomava a forma de serpentes aladas. Ao redor da fumaça, vozes diziam palavras em línguas extintas. Esses relatos coincidiram com relatos de camponeses sobre desaparecimentos de animais e o surgimento de manchas negras no solo em torno da gruta. As poucas descrições disponíveis mencionam que a abertura tinha aproximadamente 2,5 metros de largura e se localizava entre 2 colinas com atividade vulcânica adormecida. O solo, mesmo no inverno, permanecia quente. Relatos falam de vapores saindo da terra e de um zumbido constante, audível mesmo a metros de distância. Foram essas manifestações que fizeram o grupo agir. Eles não pediram autorização de nenhum bispo nem da hierarquia de Roma. Organizaram-se de forma independente e, com base em jejum, oração e estudo de textos apócrifos, prepararam o que chamaram de cerimônia de fechamento. A cerimônia teria envolvido a utilização de 7 selos metálicos forjados em cobre e banhados com óleo aromático de mirra e colocados ao redor da borda da fenda. Durante o processo, trechos do livro de Enoque foram lidos em voz alta, alternando com passagens do Salmo 91 e Isaías 14. Esses textos, juntos, formavam o núcleo da oração de selamento. Um dos presentes era um homem chamado Aquelos, um ex-soldado convertido à fé cristã. Segundo as anotações que sobreviveram, ele foi atraído pela fenda durante o ritual. Um redemoinho súbito de ar o puxou. Ele sobreviveu, mas perdeu uma das mãos no processo. Após o evento, descreveu ter visto olhos de luz esverdeada no abismo. As consequências do ritual não são totalmente conhecidas, mas 3 semanas depois, a região sofreu um pequeno abalo sísmico que soterrou parte da abertura. Durante os anos seguintes, relatos de sons e visões cessaram. O local passou a ser evitado por nômades e comerciantes, sendo marcado com um símbolo estranho entalhado na rocha, 7 círculos interligados por uma linha em espiral. Nenhum texto canônico fala diretamente sobre esse evento, e curiosamente, após o ano 412 d.C., nenhuma outra fonte o mencionou. O que poderia justificar o desaparecimento completo de um episódio tão perturbador? Estaria ele dentro dos arquivos que a igreja manteve em segredo? Ou seria parte de uma tradição que foi propositalmente apagada da história por ameaçar a estabilidade doutrinária da fé institucionalizada? Durante escavações não oficiais feitas por arqueólogos turcos na década de 1970, um grupo liderado por Mehmet Arslan encontrou uma parede subterrânea com inscrições em aramaico e grego antigo. Entre os símbolos, o mesmo padrão de círculos interligados, e ao centro, a imagem de um crânio com olhos flamejantes esculpido na pedra. As fotos desse achado nunca foram publicadas oficialmente. Arslan, meses depois, teria se encontrado com um representante do Vaticano durante um congresso acadêmico. 3 semanas após o evento, desapareceu em circunstâncias não explicadas. Coincidência? Silenciamento?
ou a tentativa de impedir que se fale sobre um assunto que nunca deveria ter sido mencionado. É relevante observar que a Capadócia, por si só, é uma região com centenas de túneis subterrâneos, cavernas e cidades ocultas. Algumas delas possuem sistemas de ventilação, armazenamento de água e sinais de ocupação humana que datam de milênios. A possibilidade de que um desses locais esconda mais do que ruínas antigas não pode ser descartada. Inclusive, há pesquisadores que acreditam que certas áreas subterrâneas da Capadócia nunca foram exploradas por medo ou por pressão institucional. A história de Aquelos, os selos metálicos, os olhos na escuridão e os textos apócrifos formam um padrão de elementos que reaparecem em diferentes tradições. Em muitos desses relatos, sempre há 3 componentes constantes: uma abertura na terra, um som vindo de dentro e uma tentativa de lacrar algo que jamais deveria ter sido aberto. Se eventos como esse realmente aconteceram, o que mais pode ter sido selado? E quantos desses portões existem espalhados pelo mundo? Teria o ritual de 236 d.C. realmente funcionado ou teria apenas adiado algo que era inevitável? Apenas começamos a percorrer esse caminho. A próxima etapa nos leva até um local específico mencionado pelo próprio Cristo, um local onde ele, diante dos seus discípulos, pronunciou palavras que desafiaram as estruturas do submundo e indicaram a existência de uma batalha oculta. No ano 33 de nossa era, durante uma viagem com seus discípulos pelo norte da Palestina, Jesus Cristo proferiu uma das frases mais enigmáticas de todo o Novo Testamento. Ele não estava em Jerusalém nem em Galileia. Ele não estava entre o povo comum, nem em algum lugar com relevância judaica direta. Estava em Cesareia de Filipe, uma cidade pagã construída por Herodes Filipe, filho de Herodes, o Grande, aos pés do imponente Monte Hermon. Foi ali, naquele solo contaminado por rituais politeístas e práticas espirituais obscuras, que Jesus disse a Pedro: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Mateus 16, 18. A maioria dos leitores modernos entende essa declaração apenas como uma metáfora de poder e resistência. Mas e se não for só isso? E se, como muitos estudiosos começam a sugerir, essa fala também possuía uma conotação geográfica e espiritual direta? Para entender essa possibilidade, precisamos explorar o cenário onde Jesus fez tal afirmação. Cesareia de Filipe não era um lugar neutro. Ela havia sido construída sobre as ruínas de Panéias, uma cidade dedicada ao culto do deus Pan, símbolo da fertilidade, da natureza selvagem e do caos. Ali se localizava uma grande caverna, da qual emergia uma fonte de água que formava o início do Rio Jordão. Essa caverna era conhecida entre gregos e romanos como um portal para o submundo. Sacrifícios eram jogados ali dentro, e o resultado da queda indicava se a oferenda fora aceita. Caso o sangue fluísse pelas águas, acreditava-se que os deuses a tinham rejeitado. Esse local, portanto, era chamado de Portas do Hades, ou seja, a entrada, simbólica e, para muitos, literal, para o mundo dos mortos. Era conhecido como um dos pontos espirituais mais densos da região, cercado por templos, altares e inscrições pagãs. A presença de Jesus ali, fazendo uma afirmação tão precisa sobre as portas do inferno, está longe de ser acidental. Ele estava diante de uma referência direta à escuridão espiritual da época e, de forma ousada, proclamava que nem mesmo aquele ponto considerado um dos epicentros do mal teria força contra aquilo que ele construiria. Há um detalhe linguístico importante. O termo usado no original grego é pulei hadu, literalmente portões do Hades. Não são forças, nem exércitos, mas portões, uma estrutura estática, defensiva, que protege ou esconde algo. E portões, por definição, não atacam. Eles são atacados. O que Cristo estava dizendo, portanto, é que a igreja não apenas resistiria ao mal, mas invadiria os territórios do inimigo e prevaleceria sobre suas defesas. Essa imagem muda completamente a perspectiva do texto. Mas por que Jesus escolheria esse momento, esse lugar e essa simbologia?
Há uma teoria teológica baseada em tradições judaicas do Segundo Templo e textos apócrifos, como o livro de Enoque, que liga o Monte Hermon, logo acima de Cesareia, ao local da descida dos anjos rebeldes mencionados em Gênesis 6. Segundo Enoque, ali os 200 vigilantes teriam feito um juramento para descer à terra e tomar esposas humanas. Portanto, toda a região carregava, já há milênios, uma associação espiritual com rebelião, transgressão e contato com entidades espirituais caídas. Cesareia de Filipe, então, não era apenas um lugar de idolatria grega. Ela estava enraizada em um contexto de corrupção espiritual ancestral, sendo possivelmente um dos pontos de intersecção entre o mundo espiritual rebelde e a humanidade. Ao escolher esse local para revelar a identidade messiânica de Pedro e afirmar o poder invencível da Igreja sobre as portas do Hades, Jesus pode ter estado fazendo mais do que uma proclamação de fé. Ele estava estabelecendo uma declaração de guerra. Essa perspectiva é reforçada pelo fato de que logo após esse episódio, ele começa a falar abertamente sobre sua morte e ressurreição, como se o marco da declaração em Cesareia tivesse ativado uma nova etapa do plano redentor. Era como se ele tivesse fincado uma estaca no coração do território inimigo, anunciando o início da ofensiva espiritual definitiva. Os arqueólogos que estudaram as ruínas de Cesareia de Filipe identificaram diversos templos ao redor da caverna, dedicados a divindades pagãs. Um deles é particularmente importante, o Templo de Augusto. Simbolicamente, Jesus também estava confrontando o poder de Roma e seu sincretismo com o culto dos imperadores. O anúncio messiânico, então, era múltiplo: político, espiritual, escatológico. Hoje, o local é chamado de Bânias, devido à evolução fonética do nome Pan. E a caverna ainda está lá, uma abertura de pedra cercada por ruínas e por uma vegetação densa. Visitantes relatam uma sensação incomum ao se aproximar da entrada. O som da água ainda corre por entre as rochas, e apesar de estar sobre um céu aberto, há um peso no ar, como se algo nunca tivesse realmente ido embora dali. Se os portões do inferno não fossem apenas uma metáfora, esse lugar seria uma das evidências mais fortes de sua existência física e simbólica. Afinal, que outro motivo haveria para o Filho de Deus escolher aquele cenário específico entre tantos disponíveis para fazer uma das declarações mais poderosas de sua missão? Diante disso, fica a pergunta: se o portão mencionado por Cristo já estava identificado no mundo físico, quantos outros estariam escondidos, esperando o momento certo para se abrir? E se, como em Cesareia, essas portas não forem mais protegidas por altares ou templos, mas camufladas por modernidade, indiferença e silêncio? No próximo capítulo, vamos investigar o que mapas antigos, datados de 1589, revelam sobre os pontos espirituais de maior risco ao redor do mundo e como parte desses locais coincidem com regiões de intensos conflitos geopolíticos e manifestações inexplicáveis. No ano de 1589, em uma abadia isolada nos arredores dos Alpes suíços, um monge cartógrafo chamado Hieronymus de Vercelli produziu um dos documentos mais enigmáticos já registrados em ambiente religioso. O que deveria ser um mapa de regiões monásticas para fins administrativos tornou-se, nas palavras de seus contemporâneos, um mapa amaldiçoado, uma peça cartográfica que indicava locais onde o céu parecia recuar e a terra gemia. Hieronymus era conhecido entre seus irmãos pela precisão, pelo zelo nos detalhes e por uma estranha obsessão por regiões esquecidas. Seu trabalho envolvia a reprodução de mapas romanos, gregos e registros medievais em larga escala, mas o que começou como um trabalho comum acabou revelando uma série de marcas em manuscritos antigos que ele encontrava repetidas vezes: círculos, espirais, sigilos e inscrições marginais com referências às chamadas Portas do Sul, Vozes do Solo e Abismos Selados. Esses símbolos não pertenciam à cartografia clássica, estavam nas bordas dos mapas, como anotações de monges anteriores que os traduziam de fontes orientais ou bizantinas. Ao reuni-los, Hieronymus notou um padrão:
Vários desses símbolos ocorriam nos mesmos pontos geográficos, ainda que os mapas fossem de séculos diferentes. Ao reunir 5 dos principais registros e sobrepor os dados, chegou a 5 localizações. Todas remotas, todas marcadas por atividade sísmica, cavernas profundas ou mitos locais envolvendo desaparecimentos, sons inexplicáveis e adoração pagã anterior ao cristianismo. Hierônimos decidiu incluir esses pontos em seu próprio mapa. Para camuflá-los, não os nomeou diretamente. Em vez disso, os assinalou com um símbolo composto por 7 triângulos justapostos, formando uma estrela assimétrica, uma marca que ninguém dentro da igreja reconhecia oficialmente, mas que ele disfarçou como um selo de áreas intransitáveis. Ele registrou 5 localizações com esse símbolo. A caverna de Bânias, na região da antiga Cesareia de Filipe. Um ponto na Capadócia coincidente com as ruínas conhecidas como Boca de Thanatos. Um local subterrâneo na Sicília Oriental, próximo à cidade de Catânia. A região do Vale de Tímina, no deserto do Neguev. Uma zona desértica no antigo reino de Parta, atual Irã, onde registros persas mencionavam uma fenda ardente. Após a conclusão do mapa, o monge entregou uma cópia selada ao prior da abadia e uma segunda versão sem símbolos à ordem cartográfica da igreja. No entanto, poucos dias depois, foi visto pela última vez em sua cela. A única pista deixada foi uma carta escrita à mão, com tinta já desbotada, na qual dizia: "Eles não querem que seja mostrado. O que foi fechado deve permanecer escondido. Mas o mapa não me pertence. Ele é um alerta, e não uma acusação." A carta foi considerada insana, e sua existência foi negada oficialmente. Contudo, documentos encontrados em 1921 por um grupo de pesquisadores alemães mencionam a carta em um inventário interno da Biblioteca de Lucerna, descrevendo-a como relato delirante de um clérigo desaparecido. O mapa original com os símbolos foi recuperado secretamente por teólogos dissidentes no final do século XIX. Eles reproduziram uma cópia em pergaminho de linho, hoje mantido sob sigilo por uma fundação privada chamada Archivum Aeternum, cujos membros se dedicam a estudar intersecções entre cartografia sagrada, arqueologia bíblica e textos apócrifos. Estudiosos que tiveram acesso ao facsímile desse mapa relataram sensações estranhas ao tocá-lo. Aparentemente, o material esquenta quando exposto à luz solar direta, o que foi atribuído à composição química dos pigmentos utilizados por Hierônimos. Embora nenhuma explicação científica conclusiva tenha sido publicada. Em 2004, um estudo comparativo conduzido por pesquisadores independentes associou as 5 localizações aos seguintes eventos modernos. A caverna de Bânias presenciou um aumento de deslizamentos e vibrações inexplicáveis captadas por sismógrafos. A Capadócia apresentou abertura de fissuras onde antes não havia atividade tectônica registrada. Catânia, na Sicília, testemunhou sons subterrâneos e manifestações visuais em grutas fechadas ao público. O Vale de Tímina revelou inscrições não hebraicas em pedras com datação estimada em 3.000 anos antes de Cristo. E no Irã, relatos de moradores rurais mencionaram vozes metálicas vindas da terra durante um terremoto de intensidade média. Nenhuma das ocorrências foi relacionada oficialmente aos pontos descritos por Hierônimos. Ainda assim, as coincidências não foram ignoradas por pesquisadores bíblicos. Eles associaram os 5 locais às 5 bocas do abismo mencionadas em tradições não canônicas judaicas, onde entidades espirituais teriam sido confinadas por Miguel após a rebelião dos vigilantes. Curiosamente, cada ponto do mapa original é equidistante entre si, formando uma espécie de cruz geográfica que se estende desde o Oriente Médio até a costa italiana. Essa configuração levou à hipótese de que o monge não apenas identificou locais de risco, mas também delimitou um selo espiritual sobre o continente, como se cada ponto fosse um prego fixado contra algo que tenta emergir do subsolo.
O desaparecimento de Hierônimos permanece sem explicação. Seu nome foi retirado dos registros oficiais da abadia e nunca canonizado. Para a Igreja, ele foi apenas mais um copista desaparecido. Mas entre estudiosos independentes, seu legado é considerado o primeiro esforço concreto, após os tempos apostólicos, para mapear regiões espiritualmente instáveis do planeta, com base em fontes antigas. E se essas localizações realmente formam uma rede de portais? E se a tentativa de camuflá-las foi na verdade uma maneira de ganhar tempo até que alguém as abrisse novamente? O próximo capítulo nos leva às profundezas da Terra, onde gravações reais feitas em 1989 captaram sons inexplicáveis vindos de milhares de metros abaixo da superfície. Estaríamos ouvindo ecos do inferno? Em 701 a.C., em meio às tensões que envolviam os impérios da Mesopotâmia e as tribos de Israel, um homem ergueu a voz para denunciar aquilo que poucos ousavam sequer mencionar. Seu nome era Isaías. Profeta, visionário, escritor de imagens poéticas que desafiavam reis e sacerdotes. E entre todas as passagens de sua obra, uma em especial continua a ecoar como um mistério. A descrição de uma cova onde os poderosos desciam em silêncio absoluto, acompanhados por espectros de reis caídos que os recebiam com zombaria. Naquele tempo, a Assíria era a força dominante do Oriente Médio. Os exércitos de Senaqueribe devastavam cidades, impunham medo e esmagavam nações menores. Jerusalém estava sitiada, cercada pela sombra do império. Era nesse cenário de ameaça e violência que Isaías escreveu palavras que transcendem o contexto político. Não falava apenas de batalhas, mas de abismos. Não apenas de reis, mas de entidades espirituais que aguardavam sobre a terra. No capítulo 14 de seu livro, encontramos uma passagem estranha. O profeta descreve o destino do rei da Babilônia, mas de forma que ultrapassa a mera condenação política. Ele fala de uma descida à cova, um lugar onde os mortos e espíritos se agitam como se despertassem diante da chegada de um novo prisioneiro. Isaías escreve: O Sheol lá embaixo se agita por tua causa, para sair ao teu encontro na tua vinda. Desperta os mortos para contigo se encontrarem. Todos os príncipes da terra fazem levantar dos seus tronos todos os reis das nações. Note que não é apenas uma figura de linguagem. O texto descreve um ambiente, uma cena, quase como uma visão profética. O Sheol, termo hebraico que designava o mundo dos mortos, não aparece aqui como abstração. Surge como lugar com movimento, com consciência, com vozes que falam. É uma espécie de salão sombrio, onde reis outrora poderosos agora são sombras, e onde zombam daquele que chega dizendo: Tu também foste abatido como nós? Esse detalhe é fundamental. Isaías não pinta a morte como silêncio, mas como encontro. Não como vazio, mas como recepção. A cova é um espaço coletivo, uma prisão espiritual onde reis e poderosos são reunidos e ironizam uns aos outros. E o mais perturbador, essa imagem se conecta com outras tradições. O livro de Enoque descreve câmaras subterrâneas onde anjos rebeldes estão acorrentados. O Apocalipse fala de um abismo que será aberto para libertar entidades sombrias. Isaías, séculos antes, já falava de uma realidade semelhante. A pergunta é: estaria ele descrevendo um simples poema de condenação ou revelando uma geografia espiritual real? Muitos estudiosos modernos tratam o texto como metáfora política, uma forma de dizer que a Babilônia cairia. Mas se fosse apenas metáfora, por que tanto detalhe? Por que descrever reis mortos zombando de outro rei, como se houvesse continuidade da consciência na cova? E por que usar imagens tão semelhantes às encontradas em outros textos sagrados, de épocas e autores diferentes? Você percebe o que isso significa? Isaías pode ter registrado, com milênios de antecedência, a existência de portões e câmaras espirituais subterrâneas, locais que não estão apenas na imaginação, mas em pontos concretos da terra. O termo cova, usado por ele em hebraico, é bor,
que designa tanto um poço físico quanto um espaço de aprisionamento. Não é conceito abstrato, é lugar, é chão, é abertura real. Quando olhamos para a arqueologia da Mesopotâmia, vemos que existiam rituais funerários específicos em que os mortos eram guiados para câmaras subterrâneas. As escavações em Ur, Nínive e Mari revelaram tumbas em formato de poço, onde os corpos eram depositados em camadas sucessivas. Os povos antigos acreditavam que essas tumbas eram portas para o mundo inferior. Não seria coincidência que Isaías, profetizando sobre a queda da Babilônia, associasse o destino do rei com uma descida a esse tipo de abertura? Mas há algo ainda mais profundo. Isaías conecta a queda do rei com a figura de Lúcifer, o astro da manhã que foi lançado ao abismo. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Isaías 14:12. A tradição cristã identificou essa passagem como referência direta à queda de Satanás. Assim, a mesma cova onde os reis descem em zombaria é também o destino do maior rebelde. Isso transforma a visão do profeta em algo cósmico. Não se trata apenas de política, mas do destino espiritual das forças que desafiaram o Altíssimo. E aqui está a ligação com os capítulos anteriores desta narrativa. Lembra do monge Hierônimos e seu mapa de 1589? Ele marcou 5 pontos que coincidiam com cavernas, fissuras e regiões associadas ao abismo. Lembra também do Poço da Sibéria em 1989, onde vozes foram registradas? Pois bem, Isaías já falava de uma cova, onde os mortos se agitam. É como se os registros históricos, as descobertas arqueológicas e as visões proféticas convergissem para a mesma realidade. Existem entradas, existem portões, existem câmaras ocultas. E você pode estar se perguntando, mas onde ficaria essa cova descrita por Isaías? Alguns estudiosos acreditam que ele se referia a túmulos reais na antiga Mesopotâmia. Outros defendem que sua linguagem aponta para locais de culto pagão, onde sacrifícios eram oferecidos a deuses subterrâneos. Mas há uma terceira hipótese, mais perturbadora: que Isaías estivesse descrevendo um ponto específico na geografia espiritual da Terra, uma abertura conectada ao abismo mencionado em Apocalipse 9. Seja como for, a cena que ele descreve é clara. Existe um espaço subterrâneo, cheio de vozes, onde reis outrora poderosos se tornam prisioneiros. Eles não estão em tronos de glória, mas em sombras de zombaria. E o detalhe mais desconcertante é que Isaías coloca tudo isso em um tempo real, ligado a um rei histórico, mas ampliado para a eternidade. Isso não soa como metáfora apenas, soa como revelação. Agora, imagine a sensação de um leitor antigo ao ouvir isso pela primeira vez. Imagine estar em Jerusalém sitiada, ouvindo o profeta dizer que o grande rei da Babilônia, com todo o seu poder, seria recebido no Sheol por uma assembleia de mortos zombeteiros. A mensagem é dupla: consolo para os oprimidos, mas também aviso de que o abismo é real, de que a queda é inevitável e de que todos, cedo ou tarde, encontram-se diante da mesma porta. Você já percebeu como esses textos antigos falam conosco ainda hoje? Eles nos forçam a pensar não apenas em política e impérios, mas em realidades invisíveis. Se Isaías estivesse apenas escrevendo poesia, talvez suas palavras já tivessem se apagado. Mas o fato de que ainda ecoam, de que ainda assustam, de que ainda provocam perguntas, mostra que há algo maior. O que essa cova significa para nós? Talvez seja um lembrete de que o poder humano é limitado. Talvez seja uma advertência de que há dimensões espirituais mais reais do que imaginamos. Ou talvez seja um registro literal de um portão subterrâneo selado há milênios, mas ainda presente, aguardando o momento de ser aberto. Isaías, sem saber, pode ter lançado luz sobre os mesmos locais que monges tentaram mapear, que mineradores ouviram e que Cristo, séculos depois, apontaria em Cesareia de Filipe. Os portões do inferno não são metáfora, são realidade.
E se o profeta descreveu a entrada de um rei na cova, quem pode garantir que tais entradas não permanecem ainda hoje em pontos ocultos do planeta? No próximo capítulo, mergulharemos ainda mais fundo, porque Isaías mencionou o Monte Hermon, o mesmo local onde, segundo o livro de Enoque, 200 anjos desceram para fazer um pacto eterno de rebelião. E se a cova de Isaías estiver conectada ao mesmo monte do juramento, então o quebra-cabeça começa a se completar. No ano de 701 a.C., quando o Império Assírio avançava como uma sombra sobre Judá, Jerusalém vivia dias de tensão. O rei Senaqueribe havia devastado cidades inteiras, arrasado fortalezas e imposto medo a todos os povos da região. Era a época em que reis se consideravam deuses e exércitos marchavam sob estandartes que exaltavam o poder absoluto. Mas em meio a esse cenário de guerras e alianças políticas, um profeta ousava falar de realidades que iam além da política. Seu nome era Isaías, e suas palavras não apenas confrontavam os poderosos, mas descreviam algo ainda mais profundo: a existência de uma cova, um abismo, um lugar onde reis caíam e eram recebidos por vozes zombeteiras do submundo. As palavras de Isaías, registradas no capítulo 14, são de uma ousadia impressionante. Ele profetiza a queda do rei da Babilônia, mas a descrição que faz ultrapassa a mera condenação política. Ele escreve: o Sheol lá embaixo se agita por tua causa, para sair ao teu encontro na tua vinda. Desperta os mortos para contigo se encontrarem todos os príncipes da terra. Faz levantar dos seus tronos todos os reis das nações. Não é apenas uma metáfora. É quase uma cena de teatro espiritual onde os reis caídos aguardam na escuridão para zombar daquele que agora se junta a eles. O termo Sheol, usado em hebraico, era entendido pelos antigos como o mundo dos mortos. Mas em Isaías, o Sheol ganha contornos de lugar consciente, um espaço com um movimento, com vozes e personagens. Não é um vazio, mas um salão subterrâneo, cheio de presenças sombrias. E o detalhe mais perturbador é que o profeta descreve esse local com a naturalidade de quem não está inventando algo novo, mas mencionando uma realidade já conhecida. O povo antigo não se espantava com a ideia de câmaras subterrâneas, de túmulos em forma de poço que serviam como portais para outra dimensão. Isaías apenas dá voz a essa visão, conectando-a com o destino de reis orgulhosos que ousavam se levantar contra Deus. Essa descrição de uma cova ecoa em outras tradições. O livro de Enoque, escrito séculos depois, fala de anjos rebeldes aprisionados em trevas eternas. O Apocalipse, no Novo Testamento, descreve o abismo sendo aberto e liberando criaturas sombrias. Isaías, já no século VIII a.C., falava de um Sheol que se agita, de reis zombeteiros, de uma recepção grotesca para quem acreditava ser invencível. A poesia do profeta é, ao mesmo tempo, uma revelação teológica. E nós precisamos perguntar: seria apenas metáfora ou a descrição de um espaço espiritual real conectado a pontos da Terra? Quando estudamos a arqueologia da Mesopotâmia, percebemos que havia rituais e crenças muito próximas dessa ideia. As tumbas em Ur, Mari e Babilônia muitas vezes eram construídas como poços, câmaras profundas onde os mortos eram depositados. Esses poços não eram apenas sepulturas, mas portais para o submundo. Sacrifícios e oferendas eram lançados nessas aberturas como forma de alimentar os mortos ou os deuses subterrâneos. Isaías, conhecendo o contexto de seu tempo, pode estar fazendo referência não apenas a uma metáfora espiritual, mas a práticas reais em que a cova era vista como uma porta. Mas o texto de Isaías vai além. Ele não apenas fala de reis descendo ao Sheol, ele associa a queda do rei da Babilônia a um personagem ainda mais antigo. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva.
Essa figura, chamada em latim de Lúcifer, tornou-se símbolo da rebelião angelical. Ou seja, a cova de Isaías não é apenas destino de homens, mas também de entidades espirituais que se rebelaram contra Deus. O Sheol, então, não é vazio, é prisão, é câmara de confinamento, é o mesmo abismo descrito em Apocalipse 9 e nas tradições judaicas posteriores. E aqui entra uma conexão impressionante. Lembra-se do Poço da Sibéria em 1989, onde vozes foram gravadas em meio a calor insuportável? Lembra-se do mapa de 1589 que marcava 5 pontos suspeitos de serem entradas? Lembra-se de Cesareia de Filipe, onde Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam? Todos esses episódios em épocas diferentes parecem dialogar com a mesma realidade que Isaías descreveu: portões, covas, abismos, lugares subterrâneos de aprisionamento. O profeta, há 2.700 anos, já apontava para a geografia espiritual que hoje começa a ser sondada por arqueólogos, teólogos e até mineradores. E você, leitor, já parou para pensar no que isso significa? Se Isaías descreve reis zombando uns dos outros no Sheol, isso implica consciência após a morte. Implica que o abismo não é vazio, mas habitado. Implica que o poder humano, por maior que seja, termina no mesmo destino sombrio. Não é assustador perceber que os reis mais poderosos da história não escaparam dessa descida? E se Isaías tinha razão, o que impede que tais covas ainda existam hoje, camufladas pela modernidade, escondidas sob cidades, desertos ou montanhas? Há ainda outro ponto. Isaías conecta a cova ao Monte Hermon em algumas tradições interpretativas. Esse monte, como vimos, é citado no livro de Enoque como o local onde os 200 anjos rebeldes fizeram seu juramento. Portanto, se Isaías fala da descida à cova e associa ao destino de Lúcifer, não seria estranho pensar que a mesma região, marcada por rebelião espiritual, também esconda aberturas para o abismo? A topografia espiritual da Terra parece marcada por pontos de contato, e Isaías, com sua visão profética, identificou um deles. E se for verdade? Se as covas descritas não são apenas alegorias, mas lugares concretos? Talvez o que chamamos de lendas, mitos ou superstições sejam, na verdade, memórias distorcidas de uma realidade espiritual que os antigos conheciam bem. E se os portões ainda estão aí, esperando apenas a chave do tempo profético para se abrir? No próximo capítulo, vamos retornar ainda mais no tempo, para 3103 a.C., quando o livro de Enoque registra que 200 anjos desceram no Monte Hermon e selaram um pacto eterno de rebelião. Se Isaías falou da cova, Enoque revela o local onde essa rebelião começou. E se as duas narrativas se conectarem, poderemos ver que os portões do abismo não estão apenas descritos na Bíblia. Eles estão mapeados na própria história da humanidade. Muito antes da glória de Babilônia, antes mesmo das cidades da Mesopotâmia erguerem suas muralhas, antes de Jerusalém ser sonhada por qualquer rei, a história humana já havia sido marcada por um pacto obscuro. Um pacto que, segundo tradições antigas, não foi firmado entre homens, mas entre seres celestiais. O livro de Enoque, preservado em fragmentos nos manuscritos de Qumran, descreve um episódio perturbador que teria ocorrido cerca de 3.100 anos antes de Cristo, no topo de uma montanha chamada Hermon. Esse monte, situado na fronteira atual entre Israel, Síria e Líbano, é um dos pontos mais altos da região, coberto de neve em quase todo o ano. Desde a antiguidade, ele era visto como um marco espiritual. Ali, acreditava-se que os céus tocavam a terra. E segundo Enoque, foi nesse local que 200 anjos desceram para firmar um juramento. Esses anjos são chamados de vigilantes. Diferentes das imagens comuns de mensageiros bondosos, eles aparecem em Enoque como guardiões corrompidos, que se deixaram seduzir pelo desejo de tomar esposas humanas. Seu líder era Senjaza, e entre eles também estava Azazel, nome associado posteriormente a rituais de expiação em Israel. Eles fizeram um pacto,
selado sobre a montanha, de que todos compartilhariam a mesma culpa. O texto de Enoque diz: "E todos juraram e se comprometeram com maldição uns aos outros para que não desistissem de seu plano até que o cumprissem." Perceba a gravidade disso. Eles sabiam que estavam transgredindo, mas decidiram selar com um juramento eterno, conscientes de que não havia retorno. É como se o Monte Hermon tivesse se tornado testemunha de uma maldição que ecoaria pelos séculos. Esse juramento desencadeou consequências dramáticas. Os vigilantes tomaram mulheres humanas e geraram descendência. Os gigantes, chamados de Nefilins. Esses seres, segundo os antigos, devastaram a terra com violência, ensinando segredos proibidos e corrompendo a humanidade. O livro de Enoque detalha que Azazel ensinou a arte das armas, Semijasa ensinou encantamentos e outros trouxeram conhecimentos ocultos que aceleraram a degradação humana. O resultado foi uma civilização mergulhada em sangue, idolatria e violência, tão corrompida que levou Deus a decretar o dilúvio. Agora pense comigo. Por que o texto faz questão de mencionar o Monte Hermon como palco desse juramento? Não poderia ser qualquer outro lugar? Há uma razão. O monte se tornou símbolo de rebelião espiritual, tanto que seu próprio nome, Hermon, deriva de uma raiz que significa anátema ou maldição. Até hoje, há registros arqueológicos de inscrições antigas na região, em fenício e grego, que associam o local a cultos estranhos. Você percebe como isso se conecta com tudo que vimos até aqui? Em Cesareia de Filipe, aos pés do Hermon, Jesus proclamou que as portas do inferno não prevaleceriam. Isaías falou da cova onde reis descem. O monge Hierônimos marcou pontos espirituais e mapas medievais, e mineradores ouviram vozes na Sibéria. Tudo isso pode estar ligado a um mesmo centro de energia espiritual, o Monte Hermon, o palco do juramento. E aqui entra outro detalhe perturbador, a geopolítica moderna. O Monte Hermon hoje é uma das regiões mais militarizadas do mundo, com bases de Israel, Síria e forças da ONU. Estrategicamente, ele é um ponto de observação, mas espiritualmente pode ser um ponto de contenção. Será coincidência que o local onde, segundo Enoque, anjos caídos firmaram o pacto hoje seja uma das regiões mais vigiadas da Terra? Se voltarmos ao Apocalipse, vemos que João descreve um abismo sendo aberto por um anjo, que recebe a chave. De dentro dele saem seres que atormentam a humanidade por um tempo determinado. Enoque descreve que os vigilantes foram aprisionados em cavernas até o dia do juízo. Isaías fala da cova onde mortos zombam. Tudo isso aponta para a existência de abismos selados. E se o Hermon for um dos principais? Agora, imagine o impacto disso para os leitores antigos. Saber que entidades celestiais, outrora mensageiros, traíram sua missão e selaram uma maldição num topo de um monte. Imaginem viver à sombra dessa montanha, sabendo que ali começou a corrupção que levou ao dilúvio. Esta memória atravessou séculos. E, ainda hoje, o Hermon carrega um peso diferente. Visitantes relatam estranhos presságios, mudanças súbitas de clima, uma sensação de opressão. Mas aqui está a pergunta que não quer calar. Se os vigilantes foram aprisionados, se o pacto foi selado com maldição, o que impede que esses portões sejam novamente tocados? Quem tem a chave? E se, como muitos acreditam, Apocalipse descreve eventos que ainda estão por acontecer, será que estamos próximos de ver esse selo rompido? Não é coincidência que João tenha escolhido a região do Hermon para proclamar sua autoridade sobre os portões do Hades. Não é coincidência que Isaías fale da cova. Não é coincidência que mapas medievais apontem para pontos semelhantes. O quebra-cabeça começa a se encaixar, e o fio que une tudo passa pelo juramento dos 200 anjos.
Você consegue sentir o peso disso? O que parecia mito ganha contornos históricos. O que parecia lenda se encaixa na geografia real. E o que parecia apenas alegoria bíblica começa a soar como um alerta. No próximo capítulo, viajaremos até 95 DC, quando João, exilado na ilha de Patmos, teve a visão do portão se abrindo. Ele viu fumaça, criaturas e um exército liderado por Abaddon. Se até aqui falamos de selos, mapas, cavernas e juramentos, no Apocalipse falaremos da abertura final e do impacto que isso terá sobre o mundo. No final do século I, o Império Romano já havia consolidado sua força como nenhuma potência anterior. Jerusalém fora destruída no ano 70, o templo arrasado, e os seguidores de Cristo se espalhavam entre as cidades da Ásia Menor, vivendo sob perseguição. Foi nesse cenário que João, um dos últimos apóstolos vivos, foi exilado na ilha de Patmos, uma rocha árida no mar Egeu, usada pelos romanos como prisão política. Patmos era deserta, pedregosa, um lugar de isolamento e esquecimento. Ali, João deveria definhar em silêncio, longe das comunidades que pastoreava. Mas o que Roma pretendia como silêncio tornou-se revelação. Pois foi nesse ambiente de exílio, solidão e vigilância imperial que João teve uma das visões mais impactantes de toda a história bíblica. Ele descreve no capítulo 9 do Apocalipse que viu uma estrela cair do céu à terra, e a essa estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando o poço foi aberto, subiu fumaça, como a de uma grande fornalha, e o sol e o ar escureceram com a fumaça. E da fumaça saíram criaturas estranhas, semelhantes a gafanhotos, mas com a aparência de guerreiros, que receberam autoridade para atormentar a humanidade por 5 meses. À frente desse exército estava um rei, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion, o destruidor. Pense na força dessa imagem. João, prisioneiro em uma ilha rochosa, sem poder, sem recursos, contempla uma realidade espiritual que ultrapassa todos os impérios. Ele vê portões sendo abertos. Ele vê uma prisão se desfazendo. Ele ouve o rugido de fumaça e a marcha de criaturas. E escreve para as comunidades perseguidas: existe um cronograma divino e nele está reservado um momento em que o abismo será aberto. O que impressiona não é apenas a visão em si, mas a forma como essa conexão conecta todos os fios anteriores. Lembra da cova de Isaías, onde mortos zombam? Lembra do juramento dos vigilantes no Hermon, prisionados em cavernas? Lembra do poço da Sibéria, com vozes emergindo do calor? João, séculos depois, fala de um poço real, com chave, com selo, pronto para ser aberto. Não é metáfora, é geografia espiritual. E você, ao ouvir isso, talvez se pergunte: se João viu essa abertura há quase 2000 anos, o que isso significa para nós hoje? Será que já aconteceu ou será que ele descreve algo que ainda está por vir? Os intérpretes se dividem. Alguns afirmam que o texto descreve Roma e suas legiões, comparando-as a gafanhotos que devastavam territórios. Outros acreditam que João viu, literalmente, um momento futuro em que entidades aprisionadas serão libertas. Repare no detalhe. O texto diz que a estrela recebeu a chave, ou seja, não abriu por conta própria. A abertura é autorizada. Existe um controle. Nada acontece fora do tempo de Deus. E isso nos mostra que o mal pode ser contido, mas também nos alerta: chegará o momento em que será liberado. O nome do líder desse exército também é simbólico: Abaddon, o destruidor. O mesmo termo aparece em textos judaicos antigos como referência a regiões de destruição no submundo. Para João, não era apenas um título, mas uma entidade específica, um comandante. Isso significa que o abismo não está vazio. Ele é organizado, estruturado, possui hierarquia. Agora, imagine João escrevendo isso para comunidades perseguidas. Homens e mulheres que viam soldados romanos invadirem casas, confiscarem bens, prenderem cristãos. Para eles, a visão era, ao mesmo tempo, aterrorizante e consoladora. Aterrorizante porque revela que há horrores espirituais aguardando liberação. Consoladora porque mostra que Deus ainda controla o tempo da abertura.
O selo só se rompe quando o céu permitir. Mas não podemos ignorar que a descrição de João se conecta com fenômenos modernos. Você lembra do relato de 1989, quando mineradores ouviram vozes no subsolo da Sibéria? Muitos que ouviram as gravações disseram que o som parecia vir de uma fornalha cheia de gritos. João descreveu exatamente isso: fumaça de fornalha, vozes, tormento. Coincidência? Ou sinais de que já espiamos, por acidente, aquilo que ele viu em visão? E o que dizer do mapa de Hierônimos em 1589, que marcava 5 pontos com símbolos estranhos? João fala de 5 meses de tormento. As coincidências numéricas e simbólicas não podem ser ignoradas. É como se, ao longo da história, diferentes gerações fossem recebendo peças do mesmo quebra-cabeça. Agora, pare um instante e pense: e se esses portões estiverem prestes a se abrir diante dos nossos olhos? E se tudo que Isaías, Enoque, João e até os monges e mineradores registraram for parte de uma mesma narrativa profética? Isso muda nossa forma de ver o mundo. Muda a forma como olhamos para guerras, catástrofes, fenômenos inexplicáveis. Talvez não sejam apenas acidentes históricos, mas sinais de que os portões estão sendo preparados para a abertura. Patmos, a ilha árida onde João foi isolado, se tornou, paradoxalmente, um dos pontos mais férteis da revelação. E até hoje, peregrinos visitam suas cavernas, relatando uma sensação de peso espiritual. O eco do Apocalipse ainda está lá. As palavras de João atravessam séculos e continuam a nos lembrar: existe um abismo, existe uma chave, existe um tempo determinado. E a pergunta final não é se os portões do inferno existem. A pergunta é: estamos preparados para o dia em que eles se abrirem?